No caso do Vasco, eu acho mais legal, assim, que eu acho bem simbólico, eu falei sobre isso ontem, cara. O título da Copa do Brasil do Vasco foi com o Roberto Dinamite na presidência, né? Teve a gestão dele muito contestada e tal. Sempre segura um segundo, né? Mas ele, assim, seguramente o maior ídolo da história do Vasco. E o Vasco tem a possibilidade de conquistar mais um título com um ídolo que foi dentro de campo, que é o Pedrinho na presidência, né? Então seria bem interessante Simbólico, isso, né, cara? Porque assim, com as críticas que possam ser feitas pro Pedrinho, ele fez uma correção de rota. Fez. A chegada do... Contratação. Executivo. Robert Renan com Admar Lopes. Admar Lopes, já que ele português. mudou ali uma postura que era muito condenável, que ele tava levando ali meio que com uma galera, não sabia quem mandava. Ele errava Felipe, muitas aí, contratações. E Marcelo aí- Santana é demitido. faz uma janela mais assertiva, com nomes, assim, buscando nomes. Assim, o Robert Renan parece que é mais o Diniz, né? Mas o Cuesta, o Andrés Andrés Gomes, Gomes. jogadores que... De um Matheus scout... França, que todo mundo achou, caraca, que contratação boa. Exato. porra. É que ele não se encontrou ainda, mas o jogador que no Flamengo, quando entrava com o Dorival, era muito... Fez Não, eu vários falo gols, isso. né? Thiago Eu Mendes acho o também, Matheus um Thiago Mendes. jogadoraço, cara. Agora no Vasco ele ainda não estreou. Ainda não estreou. Não, ele não Mas assim, conseguiu. essa diferença já foi uma correção de rota que o Pedrinho fez. Somado a isso, o que eu sempre falei lá atrás, que, lógico, não podia ser a bengala do Pedrinho, mas do movimento do Pedrinho ter saído de uma zona de conforto. Comentarista já tinha comentado a Copa passada, seria provavelmente comentarista o que vai ser o Denilson sim. na Globo Aberta, seria ele. Ele era o melhor comentarista do e jogador, o melhor laureado, comentarista. todo mundo, e aí ele larga isso pra colocar o dele na reta, porque quando você bota a sua figura pra ser presidente, Irmão, isso você pode virar muito uma bem. batata quente, Você hein? pode muito bem virar um Marte, daqui a pouco o Vasco ganha a Copa do Brasil, amanhã o Pedrinho arruma um comprador, o Vasco tá voando, ele vai virar o Paulo Nobre do Vasco, o Bandeira de Melo do Vasco. Só que também se vai dar... Olha o processo até chegar nisso, que não chegou ainda. A gente tá falando do devagar, Roberto. Você perde, você cai pra segunda divisão. A tua vida... O Roberto, Muda, o Roberto, ele só não teve a imagem arranhada porque ele é muito ídolo mesmo. Ele é muito pesado dentro do Vasco da Gama, né? No bom sentido da palavra. E é o que você tava falando. Quando você tá lá em cima, tem que ter a cobrança e tal, e entender o contexto. E assim, eu concordo que o Pedrinho recalculou rota. Isso é, muito importante. Ele tem entendido os erros dele. Mas ele merecia cada uma das críticas da época que ele claro. tinha. Ninguém é imune a críticas, cara. Porque assim, ele tinha inúmeros problemas de gestão, de contratação. O Vasco errava muitas contratações. Lembra do Jean Davi? Lembra do Suíço? Então, assim, o Vasco tinha muita dificuldade de ser assertivo. A partir do momento que ele entendeu isso, que entendeu que tinha que profissionalizar o futebol, colocar um cara que entende, botar o Admar lá, e aí ele foi lá, o Andrés Gomes, ninguém falava de Andrés Gomes em lugar nenhum. Foi lá, o cara resolveu a semifinal da Copa do Brasil pro Vasco. Jogou pra cara a zaga do Vasco, reformulada pelo Admar. E aí eu queria só também falar de uma coisa que a gente fala, que discute o fio do Fernando Diniz, etc e tal. Cara, assim, isso eu tenho que dizer. Você é defensor. Não, Isso não, você tem que... mas não é só... Não, você tem que... Pô, Você então, ama mais estamos que o parabenizando você. Não, mas a questão é o seguinte, não é fácil você dirigir um clube de massa como é o Vasco, presidir um clube de massa, sem ceder à pressão de torcedor. Cara, isso é muito difícil. Uma hora você não aguenta e acaba cedendo porque é crítica pra todos os lados e tal. E o Pedrinho, a gente já percebe que ele tem uma certa dificuldade em lidar com críticas. De rede social, principalmente. Ele... mais em rede social que arquibancada. Agora, a perseverança do Pedrinho em não cair nessa armadilha de fora Diniz, pra mim é digna de elogio, sim. Porque, cara, é um clube com uma torcida, sabe, absurda, uma torcida que faz uma pressão, né, gigantesca, não poderia ser diferente. E o Pedrinho batendo o pé, não, cara, o Fernando Diniz é o nosso treinador. Então, assim, eu acho que isso é fundamental no futebol, porque futebol é momento, cara. Tu levou 3 porradas, é fora qualquer treinador, entendeu? Então, para um dirigente ter essa personalidade, a gente tem que reconhecer. Não, e tem que reconhecer também, o Pedrinho foi muito bem, realmente. E a gente falava aqui toda hora, que era uma relação diferente dos outros dirigentes com o técnico. Porque ele tem uma espécie de idolatria ali pelo Fernando Diniz. Ele é comentarista, que ele entra na coletiva e fala que você é foda, você é foda. Você é foda, exatamente. E aí, tipo, todo mundo... Ele conta aqui no Charlie, inclusive, isso, Pedrinho. E aí, essa questão toda faz com que a relação fosse diferente e que ele conseguisse ali, pela primeira vez também, foi uma coisa que ele mudou, de blindar o técnico. Ele não blindava os técnicos, ele não blindou o Rafael, ele não blindou o Carille, ele contratou o Carille sem convicção nenhuma. Sem convicção nenhuma. Então, assim, ele ter feito isso com o Fernando Diniz é importante, e foi o que eu falei, o Fernando Diniz
vive de altos e baixos. O Fernando Diniz é o técnico das 7 vitórias seguidas. Das 4 vitórias seguidas. Das 4 vitórias seguidas e é o técnico das 7 derrotas seguidas. Ele é esse técnico que vive oscilando. Só que ele é o técnico também que fez o Vasco jogar muita bola numa semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, assim, o Fluminense que tava lá, terminou... E contra o Botafogo terminou o ano muito bem, com vitórias seguidas, usando no Maracanã, assim, o Zubeldia não perdia no Maracanã. É bizarro que como mandante ele ganhou de 1-0 de novo. Ganhou. O Zubeldia não perde no Maracanã. Os números dele, ele não tomou gol de novo e ganhou de 1-0. E assim, com isso tudo contra, o Fernando Diniz foi lá e fez uma semifinal muito boa. Ele não mudou o estilo de jogo dele, ele não se adaptou ao Zubeldia, ele jogou do jeito dele e conseguiu se classificar jogando do jeito dele. O Vasco foi mais ofensivo quando tinha vantagem no segundo jogo. Foi mais ofensivo que no primeiro. Verdade, concordo. Tanto que o Blue até fala, o Vasco tá no segundo tempo, o Cuesta abrindo numa lateral e o Robert Renan abrindo numa lateral e fazendo a mesma coisa que ele sempre faz. Então assim, manteve as convicções dele, manteve o estilo de jogo dele e conseguiu ser superior. Por conta de uma aberração que é o Fábio, né? Que é uma coisa inacreditável. O Fábio é um ET. É um ET, é um cara assim que... É aquele negócio, o pessoal fica zoando. E aí o Fábio, aquele velho, não sei o que lá, que não para de agarrar. Que é sempre usando todos no os... sentido de ser velho. Tipo, todo mundo fica usando essa expressão. Eu já falei isso há um tempo. Eu levaria o Fábio pra Copa e meu time seria titular. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.